É um assunto muito interessante e muito profundo, né? Ele está tratando da justiça divina e o assunto está fundamentado no livro do profeta Ezequiel. Interessante que antes de chegar a essas lições, um mês mais ou menos antes de começar, eu havia dado 3 terças-feiras aqui sobre o livro do profeta Ezequiel. E eu não sabia que o próximo comentário seria de Ezequiel, né? E graças a Deus que muitas coisas foram repetidas aqui na lição, sinal que o livro é de suma importância para a nossa vida. A lição que nós vamos estudar hoje, irmãos, é a lição de número 12, a penúltima lição. Wilder, você ainda temos lições aí? Se porventura tiver algum irmão aí atrás que queira acompanhar a lição, o Wilder, só dá um sinalzinho aí, que para você acompanhar o assunto, para você não ficar sem saber o que está sendo tocado, o assunto, etc. Dá um sinalzinho, não precisa pagar nada. É só para você ter a lição aí, para você acompanhar. Isso, muito bem. Mais alguém que queira acompanhar? Moeda, sua lição está aí ou não? Ah, está aí, né? Glória a Deus. Queremos dar boas-vindas também aos irmãos que estão chegando aí na internet, né? Porque o nosso culto está sendo transmitido. Então, a gente, daqui a pouco, nós teremos um grupo bem grande de irmãos nos acompanhando aí através do nosso canal. E eu quero que você compartilhe, né? Já estamos aqui no ar. Eu quero que você compartilhe aí, você que já está nos acompanhando. Compartilhe no seu Facebook, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhe aí no seu Facebook, no grupo da sua família, para que um número maior de pessoas venha estar aprendendo da palavra de Deus nesta manhã, né? Deixa eu compartilhar aqui, que aí já o meu Facebook já joga aqui para um monte de gente também. Vamos lá. Muito bem. Glória a Deus. Lição de número 12, meus irmãos. Ela está tratando sobre imersos no Espírito nos últimos dias. Deixa eu dar uma relembrada aos irmãos a respeito do profeta Ezequiel. Ok? Só para nós darmos uma atualizadazinha, são 8 horas e 30 minutos, nós temos um tempo disponível. E como os irmãos sabem, é uma escola bíblica dominical, então é um estudo bíblico, não é uma pregação. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, dê um sinal com a mão, você pode perguntar. E se estiver à nossa altura a resposta, a gente responde. Se não, a gente consulta, responde depois, ou pede ajuda aos universitários aqui, né? Como a gente sempre brinca, né? Pede ajuda aos universitários. Meus irmãos, olhem para cá e coloquem o coração aqui. Esqueça tudo que passou. Ontem, hoje de manhã, agora é aqui, a escola dominical. O profeta Ezequiel, irmãos, só uma lembrança, uma panorâmica. O profeta Ezequiel, ele faz parte dos profetas que estiveram atuando na época do cativeiro da Babilônia. Essa igreja tem conhecimento disso, né? Tem conhecimento disso, porque a gente está sempre falando. Aconteceram 2 cativeiros na história da nação, do povo de Israel, no Antigo Testamento. O primeiro cativeiro foi o cativeiro da Assíria, que aconteceu no ano 722 a.C., quando o reino do norte, que tinha capital em Samaria, porque a nação de Israel, na realidade, eram 12 tribos. Quando Salomão morreu, passou o governo para o seu filho Reoboão, o Reoboão agiu de uma forma imprudente e o reino dividiu. Os descendentes de Abraão dividiram. 12 tribos que existiam, 10 tribos ficaram para o norte, criando o reino do norte, com capital em Samaria, e 2 tribos ficaram para o sul, com capital em Jerusalém, onde estava o templo. E eles viviam brigando e tendo problemas, e tinha reis do reino do norte, reis do reino do sul. Uns reis eram bons, outros ruins. O povo desobedecia, Deus permitia um rei ruim. O povo arrependia, Deus restaurava. Então Deus foi tratando com a nação sem nunca desistir deles.
Isso é interessante a gente observar. Quando foi no ano 722, acontece o cativeiro da Síria, que o Reino do Norte foi levado cativo, houve uma invasão, cativo da Síria, e foi uma tragédia, porque eles fizeram uma miscigenação de raça, levaram os judeus para a Síria e trouxeram gente da Síria para Israel, e começou a casar-se, então aconteceu aquela miscigenação de onde surgiram os samaritanos que não comunicavam com os judeus, e foi realmente uma tragédia na história do povo de Deus. Porém, o Reino do Sul continuou ainda com capital em Jerusalém. Porém, eles continuaram desobedecendo ao Senhor. Houve um rei tão terrível chamado Jeoiaquim, que fez coisas terríveis como outros reis fizeram, mas também passaram reis bons, como o rei Ezequias e muitos outros reis, Uzias, que fez um bom trabalho, às vezes desviava a certa altura do reinado, mas todos esses fizeram boas coisas, como o rei Ezequias, um dos melhores reis de Judá, do Reino do Sul. O que acontece? Eles seguem afastando-se dos caminhos do Senhor, não tomando lição do que havia acontecido no Reino do Norte. O Reino do Sul continua pecando. E sabe qual era o maior pecado deles? Era o pecado da idolatria. Irmão, se tem uma coisa que Deus não negocia, é da sua posição como Rei, Senhor de toda a terra. Deus não aceita ser substituído. Amém, meus irmãos? Às vezes a pessoa até fala mal de Deus, que Deus não é bom, que Deus não existe, que não sei o que. Isso aí nem altera. Agora, você colocar outra pessoa no lugar de Deus, aí Deus não aceita. E o tratamento de Deus para com esta nação de Israel, tanto o Reino do Norte e o Reino do Sul, foi exatamente a idolatria. E quero dizer para os irmãos que a idolatria não tem a ver só com ídolos, imagens, escultura. As pessoas podem colocar pessoas, né, como e até idolatrar o que tem ou a si próprio, e Deus não abre mão, porque a primeira queda de Satanás foi exatamente querer passar acima do trono de Deus, e Deus não abre mão do seu poder, da sua honra e da sua glória, porque Deus não precisa olhar para cima, porque acima dele não tem ninguém, ele é o topo da escalada da autoridade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele é o Senhor de toda a terra, né? O Senhor. Muito bem. Então agora o que acontece? Quando chega o ano 605, aproximadamente, antes disso, algum tempinho, um profeta chamado Abacuque, que nós já estudamos sobre eles aqui, já pregamos sobre ele. Esse profeta Abacuque, ele estava tendo uma premonição de tudo que ia acontecer. E ele reclama com Deus. Já eu chego em Ezequiel, só estou dando uma panorâmica. Porque a história de Israel é muito interessante, né? O profeta Abacuque reclama com Deus e diz: Senhor, até quando você vai suportar esse povo fazendo coisa errada aqui? O Senhor não é justo? E de repente o Senhor falou com ele: Abacuque, eu vou levantar uma nação que vem do norte, e eles vêm de forma terrível essa nação vai ser utilizada para castigar o meu povo, e eu vou tratar com eles. Aí o Abacuque falou: mas Senhor, como é que o Senhor é tão justo e usa uma nação ímpar para tratar dos justos? Para você ver o Abacuque. Pediu justiça, Deus vai tratar, agora ele reclama. Mas tudo bem, o Abacuque diz assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no meu posto, em cima da torre, vou ficar prestando atenção para ver o que vai acontecer. E aí logo em seguida o Senhor diz para ele: você fica aí firme, porque o negócio é o seguinte, o justo viverá da sua fé. Porque o negócio ia ser tão terrível que o justo iria viver da sua fé, da dependência de Deus, ok? Diga-se de passagem que esta frase, o justo viverá da fé, o Senhor mandou Abacuque fazer um outdoor. Sabe o que é um outdoor? Aquela placa grandona que fica na entrada da cidade. O Senhor falou: Abacuque, faz uma placa grandona e escreva a ponto de que se alguém passar correndo possa ler: o justo viverá da sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esta é a ideia. Então,
Inclusive, diga-se de passagem que a Reforma Protestante de 1517, 31 de outubro de 1517, foi realizada por Martim Lutero, e antes dele outros passaram também, antes da Reforma, que não foi só Martim Lutero, né, outros participaram também da Reforma, mas quem escreveu as 95 teses foi o Martim Lutero, e afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. A base da Reforma é: o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo mencionou o que Abacuque falou, e o escritor aos Hebreus também fez menção do que Abacuque havia falado: o justo viverá da fé. Mas tudo bem. Quando Abacuque vê que Deus vai levantar o reino do norte, que era a Babilônia, para tratar com a nação, o Abacuque ficou assustado. Aí ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Ele pediu um avivamento para ver se o cativeiro e o tratamento de Deus não acontecesse. Mas aí ele entende que não vai adiantar, que Deus vai tratar com o reino do sul. Era as duas tribos do sul com capital em Jerusalém. Aí o que ele fala? Tudo bem, eu vou aguardar, eu estou sentindo muito apertado com isso, dizia Abacuque. Eu estou parafraseando, mas tem um detalhe: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no curral, ovelhas, a malhada de ovelhas se espalhe, aí Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu acho que vale até um amém, mas deixa para lá. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, ele está tendo essa premonição do que está para acontecer, que era o cativeiro do sul, o cativeiro da Babilônia. Muito bem, quando chega o ano 605, o que acontece? Deus então permite a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, para vir e invadir a terra de Jerusalém, o reino do sul, as duas tribos, no sul, a região de Jerusalém, que ficava no reino do sul, na parte do sul da Palestina. Então agora acontece três levas de judeus, de israelitas do reino do sul para a Babilônia, quase 1000 quilômetros. Eles estão indo para ficar em um cativeiro que duraria 70 anos. Quantos anos? 70 anos. E nessas levas que estavam sendo levados para a Babilônia, aconteceram 3 vezes: no ano 605, no ano 597 e no ano 585. Foram levados 3 grupos de judeus. O primeiro grupo foi um grupo de 10.000 pessoas. Nesse primeiro grupo foi levado Daniel, Misael, Ananias e Azarias, aqueles 4 jovens que foram morar dentro do palácio lá da Babilônia, na capital da Babilônia, né? Que ficava lá na região da Mesopotâmia, onde está ali o Iraque, o Irã, o Kuwait, aquela região onde havia sido construído por Deus o Jardim do Éden, na região da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, isto é, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que onde estava lá o berço da criação, onde Deus havia criado o homem, né? Muito bem, então é levada essa primeira turma. Depois, no ano 597, é levada uma segunda turma, certo? Na primeira turma que foi levada para a Babilônia, eles levaram a cabeça pensante. Os mais inteligentes foram levados para a Babilônia, mas deixa para lá. Em 597 é levado mais um grupo, possivelmente Ezequiel tenha ido nesse segundo grupo, né? Vamos deixar esse detalhe, nós já estudamos sobre isso. E no ano 586, Nabucodonosor vem e leva o último grupo, deixando um pequeno grupo em Jerusalém. Mas nesse momento, o que acontece? Nabucodonosor invade Jerusalém, queima as portas, derruba os muros, queima o templo. Irmãos, leva as coisas sagradas do templo, levou os vasos sagrados, bacia de bronze, ouro, as taças sagradas do templo, tudo aquilo da época de Salomão, tudo aquilo ainda na época de Moisés, não é verdade? Que tinha sido candelabro, os castiçais reconstruídos, ou outros que foram construídos por Salomão, na época da inauguração do templo e tal, levou aquilo tudo para a Babilônia. Nesse contexto, nós temos então 3 profetas protagonistas: o profeta Daniel, que está dentro dos muros de Jerusalém; o profeta Jeremias, que está Daniel, que está dentro dos muros da Babilônia;
da Jeremias, que está em Jerusalém com o povo que ficou. Olha para cá para você prestar atenção numa coisa interessante. Você já leu na Bíblia um livro chamado Livro de Lamentações de Jeremias? Quem já viu esse livro na Bíblia? Amém, irmão? Esse livro de Lamentações de Jeremias, ele foi escrito no auge do sofrimento da nação, quando Babilônia levou tudo sagrado. Diz-nos a história que Jeremias assentou do lado de fora da cidade, num montezinho chamado Monte Caveira ou Monte Calvário. Olha para você ver. E ele chorava, vendo a fumaça subir da cidade de Jerusalém, não fumaça da glória de Deus, mas fumaça do fogo que Nabucodonosor havia colocado. E ele chora tanto que ele diz: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E ele está a ponto de desesperar, e ele diz no livro de Lamentações: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. A situação é terrível, a situação é lamentável. Nesse período, Daniel está dentro dos muros de Babilônia, Jeremias está em Jerusalém chorando, e o profeta Ezequiel é levantado lá na Babilônia, para ser profeta e ter visões no meio do povo que estava espalhado lá na região da Babilônia, perto de um rio, nas planícies da Babilônia, de um rio chamado Quebar. Então, quantos profetas eu tenho? Profeta Daniel, que está dentro dos muros da Babilônia, profeta Ezequiel, que está nas planícies, profeta Jeremias, que está em Jerusalém, a 1000 quilômetros aproximadamente da Babilônia. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Está claro até aqui? Por que o senhor está contando essa história? Porque Daniel está tendo revelações, interpretando sonhos dentro dos palácios. Jeremias está chorando em Jerusalém. E Ezequiel está tendo visões junto com o povo que estava espalhado perto do rio Quebar. Dentre essas visões que que Ezequiel estava tendo, Ezequiel teve visões de coisas que iam acontecer rápido. Ezequiel teve visões de coisas que iriam acontecer a médio prazo. E Ezequiel estava tendo visões de coisas que iriam acontecer a longo prazo. Coisas que ainda nem aconteceram. O Jeremias já teve a visão lá 590 anos antes de Jesus nascer. Olha como a Bíblia é tremenda. Eu não sei vocês, mas o assunto é interessante. Porque Deus é atemporal. O que é isso? Deus não conta dia, nem hora, nem minuto. Deus, tanto passado, presente e futuro, é a mesma coisa. Então Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. E muitas vezes Deus revela o que está para acontecer e o projeto vai cumprir de acordo com o que Deus estabeleceu. Porque só não aconteceu ainda, mas na determinação e no conselho de Deus já está resolvido. Amém, irmão? Porque Deus tem a autoridade para isso. Muito bem, então o Jeremias está lá, e Deus começa a mostrar coisas para ele tremendas. E o Senhor mostra para ele até a figura que Jesus teria nos evangelhos, porque ele teve uma visão no capítulo 1, que ele via um ser que tinha rosto de rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi e rosto de águia. Ele viu um ser, um negócio tão tremendo, que tinha rosto de águia, rosto de boi, rosto de homem e rosto de leão. Exatamente tipificando os 4 evangelhos, porque em Mateus Jesus é rei, em Marcos Jesus tem a força do boi, é servo, em Lucas Jesus é o homem perfeito, e em João Jesus é a águia. E João, nas suas visões lá no Apocalipse, teve uma visão e viu exatamente este ser, que tinha essas 4 fisionomias. Está vendo como é que a Bíblia é um livro tremendo? Então agora, o Ezequiel, Deus está revelando coisas para ele tão tremendas, e o Senhor dá um consolo para ele, porque ele está pregando, está mostrando para a nação, que está onde? No cativeiro. E eles não estão convertendo, não estão mudando. E Deus dá uma palavra de consolo para ele, que eu acho que serve para qualquer pregador e qualquer ensinador, qualquer mestre. O que o Senhor falou com ele? Eu estou te mandando no meio de um povo rebelde. Eles são duros de coração.
Eles são casa rebelde. Só que tem um detalhe, Ezequiel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você vai pregar. Porque eles vão saber que no meio deles passou um profeta. Aleluia. Oh, glória. Posso abrir um parêntese para falar alguma coisa? Vocês não se ofendem no desabafo do pastor, não? Ofende não, né? Tem certeza que não. Vocês sabem que eu amo a vida de vocês e amo o que faço. Que é pregar, ensinar. Para mim, como líder, uma das coisas mais tristes é você ensinar 5, 10, 15, 20 anos as mesmas pessoas e não ver elas mudar de vida. É dolorido. Você ensina sobre perdão e a pessoa não perdoa. Você ensina sobre misericórdia. Aí o que eu faço? Vou parar de pregar, vou desistir, Não. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu estou cumprindo o meu papel. Quem entendeu até agora? E quando chegar na eternidade, minhas mãos estarão limpas, dizendo, ó, o que eu tinha que falar, eu falei. O que eu tinha que ensinar, eu ensinei. Essa é a palavra que Deus falou com Ezequiel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Amém, irmãos? Amém? Muito bem. E o Senhor então, eu não estou fora do assunto não, eu estou dentro do assunto. O Senhor então vai mostrando agora para Ezequiel. Quando chega no capítulo 8, tudo coisa que nós estamos estudando aí, né, Alexandre? Né, pastor Alexandre? Nas lições anteriores. Quando chega no capítulo 8, o Senhor pega Ezequiel numa visão, ele vê um ser glorioso, que tem a cor mais ou menos de chumbo, às vezes de âmbar, um pouquinho meio azul, não é? E ele vê aquele ser glorioso, e esse ser glorioso vem e pega Ezequiel pelas tranças do seu cabelo. Numa visão, e leva o Ezequiel lá em Jerusalém, a 1000 quilômetros de lá. Pega o Ezequiel e leva-o lá. Quando Ezequiel chega lá, o Senhor disse no capítulo de número 8, Ezequiel, eu vou mostrar para você o porquê que eu mandei esse povo para o cativeiro. Eu vou mostrar o porquê do sofrimento deles. Número 1, olha aqui, Ezequiel, perto do altar, um poste ídolo que eles colocaram aqui. E ao invés de estar adorando a mim, estão adorando esse ídolo. Mas você não viu tudo não, Ezequiel? Vem cá. Levou ele para uma segunda área do templo e mostrou para ele uma parede e disse assim, faz um buraco nessa parede aqui, Ezequiel. Ezequiel furou um buraco na parede, entrou, lá tinha 70 anciãos, adorando imagens de escultura pintado nas paredes dentro do templo. E os sacerdotes ainda diziam, Deus não está vendo. Como se tivesse alguma coisa oculta para Deus. Aí o Senhor diz, olha Ezequiel, eu estou vendo tudo que eles estão fazendo e dizendo que eu não vejo. Por isso que eu glorifico a Deus, irmãos. Olha para cá, presta atenção que eu vou falar aqui. Ó. Deus ainda faz buraco na parede. O que eu estou fazendo ninguém está vendo. Foi offline, foi escondido. Deus faz buraco na parede, meu filho. Ninguém esconde de Deus, irmãos. Os olhos de Deus traspassam paredes de bronze, traspassam o submarino que você ajudava a fazer, né, assim? A não sei quantos quilômetros para baixo do mar, do oceano. E com paredes espessas, grossas, quanto que era a parede? Quantos centímetros? 30 milímetros de espessura. Deus entra lá e vê tudo. Então o Senhor diz, olha Ezequiel, vou tratar com a nação por quê? Tem um poste ídolo aqui do lado do altar. Número 2, olha o que eles estão adorando dentro desse quarto escondido. Terceiro, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Viu 30 mulheres... um grupo de mulheres adorando uma deusa chamada Tamuz, curvando diante de Tamuz com um raminho no nariz, na boca, batia no raminho e adorava Tamuz. E o Senhor falou, não é só isso não, Ezequiel, vou te mostrar mais. Vi um grupo de anciãos adorando o sol de costas para o templo. Virar as costas para o templo é virar as costas para a palavra. Outro parêntese que eu vou abrir. Quando eu vou pregar em determinados lugares, quando vai passar para mim, eu não gosto que ora antes de passar para mim. Vamos orar agora para passar para o pregador. Irmão, uma oração antes de passar para o pregador, me desculpa, não vai resolver o problema do pregador não, porque ele tinha que ter orado antes de eu subir no púlpito. Concorda comigo? Abençoa o teu servo. Não,
Ele tinha que estar preparado antes de subir no púlpito. Mas eu respeito a oração. Mas por que o senhor não gosta que ora? Porque em determinados lugares o povo levanta e vai para fora tomar água ou no banheiro na hora que vai passar para o pregador. Isso é virar as costas para a palavra. Porque de tudo que tem em um culto, o mais importante é a palavra que vai ser pregada. Quem concorda, diga amém. Então eles estavam adorando ao sol virado de costas para o templo. Eu já estou chegando no Ezequiel, né? Não, eu já estou no Ezequiel. Só estou reprisando as lições. Muito bem. Veja lá. No capítulo 9 do livro de Ezequiel, o Espírito Santo está me ajudando na minha memória, eu não estou lendo. No capítulo 9, o Senhor mostra para Ezequiel que ele manda 6 homens com espadas para ferir dentro de Jerusalém e matar aqueles que estavam desobedecendo. Tudo isso em visão. Mas no meio dos 6 aparece um homem de veste comprida com um tinteiro de escrivão na cintura. E o Senhor diz, esse tinteiro, desse homem que está com esse tinteiro de escrivão, você tem que prestar atenção para você entender, senão você não entende não. Vai entrar pela cidade e vai marcar na testa. Vai marcar a testa de todos os homens que ainda gemem por justiça e pelos erros que estão acontecendo aqui em Jerusalém. Isto quer dizer que Deus sempre teve um remanescente. Não é todo mundo que se corrompeu, não. Deus sempre vai ter alguém que vai amar a Ele e a sua palavra. E quando os homens que vierem para matar aqueles que estão desobedecendo, aquele que tiver a marca na testa vai ser poupado pelo homem do meio que tinha um tinteiro na mão. A igreja, irmãos, não tem marca de tinta, a igreja tem a marca do sangue. Agora é outra coisa, é outra história. Opa, porque o diabo não respeita o relógio bonito, o paletó bonito, sei lá. O diabo respeita a marca do sangue na nossa vida. Opa, oh glória, eu senti graça aqui para falar isso. O inimigo respeita, amém, glória a Deus. Tudo bem, quando chega no capítulo 10, Deus começa a mostrar, e você vai ter que entender, isso aqui, prestar atenção para entender, porque aí eu já vou para a lição de hoje e já terminamos, já. Com mais 30 minutos, já estou falando há quase 30 mesmo, né? E tal. Então é o seguinte, quando chega agora no capítulo de número 10, o Senhor começa a mostrar a Ezequiel a saída da glória de Deus. Porque a glória havia descido no deserto, a glória havia descido no templo que Salomão construiu. Lembra quando Salomão estava consagrando o templo, orou, foi uma fumaça, fogo dentro do templo, caiu fogo, queimou o holocausto. E era uma glória tão grande, irmãos, era uma glória tão grande que os sacerdotes caíram no chão. Eles não podiam entrar para ministrar por causa da presença. Você já pensou chegar um culto que você tentar entrar aqui dentro desse templo e a glória ser tão grande que você não consegue entrar de tanta presença? Então a glória de Deus desceu, queimou o holocausto. O Senhor falou com Salomão, os meus olhos estarão sobre essa casa, o meu coração estarão aqui, etc, etc, os meus ouvidos. E aquela glória que caiu sobre Salomão, no templo de Salomão, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para minha mão. Aquela glória que caiu para nunca sair de lá. Só que eu preciso repetir, quem nunca teve a glória de Deus pode ter, mas quem tem, pode perder. Não brinque, porque Deus não negocia com o pecado. Amém, irmãos? Está forte ou pode falar? Deus não negocia com o pecado. A glória agora saiu de Jerusalém, de cima do altar, foi para perto da porta. Está todo mundo olhando aqui, né? Para a porta, assim. Da porta foi para um monte e do monte subiu. Foi-se a glória de Deus. Ezequiel viu a saída da glória de Deus. E Ezequiel agora continua tendo visões. Capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vai falando sobre os pastores.
quando fala de pastores, não falava só de pastores no sentido de líderes espirituais, não. Falava também dos governadores, dos reis. Nós aprendemos isso aqui em três lições atrás. Falava dos reis que não agiam cuidando do rebanho. Não era só os pastores no sentido espiritual de sacerdote, não. Ok? Quando chega lá no capítulo 22, 24, vai. O Senhor vai dizendo, o pessoal está fazendo aí reboco com argamassa fraca. O que é? Os sacerdotes estão ensinando com uma doutrina fácil. Irmão, se a gente quiser encher a igreja, de qualquer maneira, enche. Libera tudo, libera a pessoa venha como está e continua como está. Aquilo bomba de gente, porque você pode cantar, você pode adorar, e sair do mesmo jeito, continuar praticando as mesmas coisas. Só que evangelho não domestica, evangelho transforma. Se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. É preciso ter mudança. Entendeu? E ele vai falando, fala que o Senhor ia dar pastor segundo o coração dele, ia quebrantar o coração. Quando chega no capítulo 37 do livro de Ezequiel, vem a visão do vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos era a nação de Israel, que estava no cativeiro, com aquela situação toda. Mas lá no meio do vale de ossos secos, o Senhor pergunta a Ezequiel, poderão esses ossos viver, Ezequiel? Ele olha para o Senhor e diz, Senhor, o Senhor que sabe. Na minha ótica está meio difícil, mas o Senhor sabe se esses ossos poderão viver. Sabe o que o Senhor falou com Ezequiel? Profetiza sobre eles. E ele começou a profetizar, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E os ossos começaram a se mover, estalar. Essa pontinha desse dedo juntou nesse, esse dedo juntou aqui, juntou na mão, juntou aqui nesse negócio, passou pelo cotovelo, o antebraço, juntou e foi juntando e formou um grande exército. Só que era tudo esqueleto. Aí o Senhor falou, continua profetizando. Aí começou a nascer nervo, começou a nascer carne, começou a nascer pele, e começou a nascer pelo, e foi nascendo. Só que era um exército grande, mas não tinha vida. Aí o Senhor falou, profetiza agora o Espírito sobre eles. Espírito, venha dos quatro cantos, e venha. O Espírito desceu e tornou-se um exército poderoso. Que exército era aquele? A nação de Israel. Queria tornar-se a ter vida. A prova é que em 1946 Israel voltou a ser nação. Oh glória, porque o vale de ossos secos está voltando a florescer. Mas aí, olha aqui, porque eu ainda não li na lição ainda, não sei se eu peço desculpa por não ter lido na lição ainda, mas a lição você tem ela para ler em casa, né? Aí quando ele termina de ter a visão do vale de ossos secos, o Senhor falou, Ezequiel, pega 2 pedaços de madeira. Quantos pedaços de madeira, irmãos? 2. E faz o que com esse pedaço de madeira? Escreve num Israel e escreve no outro Judá. Porque lembra dos 2 reinos divididos? Reino do Sul, Reino do Norte. Escreve Israel e escreve o Judá. Junta essas 2 tábuas, olha para cá para você dar uma glória. Junta essas 2 tábuas assim, prega com um prego bem grande assim, porque a nação nunca mais vai ser 2. Eu vou juntar a nação outra vez. Eu vou juntar a nação outra vez. E tem uma coisa, Ezequiel, nunca mais eles vão ser idólatras. Eu estou libertando eles da idolatria. Você pode ver que judeu não é idólatra. Serve ao único Deus verdadeiro. Ele pode até não crer em Jesus, mas ele é monoteísta. Porque ele lembra de Deuteronômio 6,4. Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Errad, do hebraico. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Eles são monoteístas, único Deus verdadeiro. Há países que servem outros deuses, politeístas, mas a nação de Israel não. Eles são. Aí, muito bem, o Ezequiel tem a visão no capítulo 37 da reconstrução, vem o capítulo 38 e o capítulo 39. Quando chega no capítulo 40, aparece aquele ser que pegou o Ezequiel lá no capítulo 8 pelas tranças do cabelo, e Ezequiel agora começa a ter outras visões. Só que agora, esta visão que ele está tendo, o anjo pega ele para fazer uma viagem chamada a viagem da restauração. Não, vou repetir. Viagem da restauração. O Senhor começa a dizer, eu vou começar a te mostrar aqui, ô Ezequiel. Eu vou reconstruir o altar, aleluia. Eu vou reconstruir o sacerdócio. Eu vou reconstruir
a adoração, eu vou reconstruir o templo, eu vou fazer. E aí quando chega lá para o 45, 46, 47, ele ouve o barulho como o som de muitas águas. Era a glória de Deus retornando para a nação. Aí vou concluir a frase, eu queria que você guardasse isso. Tem gente que não guarda, tem gente que ouve e vai embora e não guarda nada. Mas valeu nesse momento para você. Me desculpe, mas é assim, não guarda muita coisa na cabeça, né? Deixa eu te falar, quem nunca teve a glória de Deus pode ter, não é isso que eu falei? Quem tem pode perder, mas quem perdeu pode ter o quê? Pode ter de volta, se arrepender pode ter de volta. Amém? Quem pegou? Quem nunca teve pode ter, quem tem pode perder, e quem perdeu pode ter de volta. O Senhor está mostrando o caminho da reconstrução, da restauração da nação. E agora a gente chega no capítulo 47. Aqui tá, você está com a lição na mão aí. Está com a lição na mão aí. E eu acho que você tem razão de querer que o pastor leia a lição, porque é interessante. Só que eu estou dando uma panorâmica para entender, para vocês entenderem. Eu acho que agora ficou mais fácil. Dentro da história que eu contei com 30 minutos, chegamos nesta lição aqui. Ele está tendo uma visão agora de quê? De uma restauração. E esta restauração, ela tem o cunho escatológico, escatos logos, isto é, doutrina das últimas coisas. Ela tem um cunho pneumatológico, que tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. E ela tem também um cunho geológico, porque há uma promessa da restauração da terra durante o milênio. E a água que vai sair do templo, como ele viu aqui, inclusive a água vai entrar no Mar Morto, e o Mar Morto, que já tem o nome que é morto, vai voltar a ter vida. Esta aqui é. E veja bem, eu tive lá no Mar Morto, né? Inclusive eu e o Majumar entramos lá no Mar Morto, e outras pessoas estavam entrando. Um mar normal tem 3% de sal. O Altamiro esteve lá, né, Altamiro? 3% de sal o Mar Morto, o mar comum tem. O Mar Morto tem 30% de sal. Então, se você entrar dentro do Mar Morto, você não afunda. Você flutua, simplesmente você flutua assim, você fica boiando. Você fica boiando. Não é boiando assim, não, é boiando mesmo, literalmente, né? Por quê? A salinidade dele, o índice é tão alto que não afunda. Só que tem um detalhe, lá não tem peixe, lá não tem planta, por causa do alto índice do sal. Mas há uma promessa, que vai descer uma água de Jerusalém, e vai voltar a dar vida. E tem uma coisa, não é só ali no Mar Morto, não, a região todinha vai receber, porque ali é aquela região. Presta atenção no negócio, se você pudesse dar ao menos um glorinha, eu ficava satisfeito. Sabe por que aquilo ali tem tanto sal e aquele negócio tudo ali? Você lembra que o Senhor mandou fogo e enxofre do céu para queimar uma cidade? Sodoma, Gomorra, Zoar, Edimar, Zeboim. Adimar, Zeboim era uma pentápolis, 5 cidades, onde mandou fogo do céu. Inclusive, a fogo e enxofre, a mulher do Ló virou uma estátua de sal. Você lembra? É naquela região do Mar Morto. E um outro detalhe, eu sou apaixonado com a história de Israel e com geografia bíblica, né? Eu leciono há muitos anos isso no seminário, pela misericórdia de Deus. O mar Mediterrâneo está aqui e o Mar Morto está 410 metros abaixo do nível do mar. Você já viu um rio abaixo do nível do mar? O rio tem que ficar acima do nível do mar, porque todos os rios correm para o mar. O rio Manhuaçu, o rio Zé Pedro, junta aqui com o rio Doce e entorna lá em Barra do, não sei o que lá, Barra... Hã? Mas é para o lado de São Mateus, né? Isso, para o lado de Linhares, Regência, Barra do... Sei lá, esqueci o nome da barra. Perto de Braço do Rio, eu estive lá outro dia, né? Entorna tudo no mar, porque o rio está aqui e o mar está abaixo do nível aqui, ó, né? Só que o Mar Morto... o Mar Morto está 410 metros abaixo do nível do mar. A água que vem das montanhas lá do Monte Hermon, passa pelo Lago de Merom, passa pelo Mar da Galileia, desce pelo Rio Jordão com suas 27 grandes cachoeiras, entorna toda no Mar Morto e o mar não enche. Por quê? É como se fosse um caldeirão efervescente. A água que vai caindo, ela vai evaporando e o mar continua no mesmo nível. Tem uns negócios na terra, irmão, que é só Deus para explicar. E tem um hino aí que canta que ninguém explica Deus. Aleluia. Você pode dar pelo menos um glória a Deus essa manhã?
Então, olha que coisa tremenda. E há uma promessa que este mar morto vai voltar a ter vida. E como Marcos disse, já está voltando. E a nação de Israel é um país, irmãos, tão abençoado que eles estão pegando a água do mar Mediterrâneo. Eu tive lá em Jope, em muitos outros lugares lá. Estão pegando a água do mar Mediterrâneo, faz um tratamento da água, a água vira água doce e o deserto está florescendo. Porque Deus deu uma capacidade àquele povo, Deus tem uma aliança com Israel. Sabe quando você abre aqui, ó, no seu celular aqui, eu vou chegar lá no centro de São Paulo. Vou botar aqui. Aí pergunta se abrir no Google Maps ou abrir no Waze. não vou abrir no Waze. Quando você abre o Waze e vai daqui lá, até a polícia na beira da estrada, ele fala, polícia na direita, caminhão estragado à esquerda, buraco na pista, não é assim? Sabe quem inventou esse troço? Judeu. Né? Porque Deus tem negócio com ele. Mas não fica triste não, que Deus tem negócio com o Israel espiritual também, que é a igreja. Porque lá é os descendentes de Abraão por sangue. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Oh glória, nós fomos o raminho que foi enxertado na videira. Nós somos o raminho que fomos enxertados na videira. A videira é o Senhor e nós somos o raminho. Nós éramos jambuzeiro bravo. Tem até um hino, né? Era um jambuzeiro. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Fomos enxertados. Nós somos igreja. Mas aí, o que está dizendo aqui? Essa primeira parte do capítulo 47, coloque seus olhos na lição. Coloque seus olhos aí. 9h08, a gente ainda tem uns minutos, né? Glória a Deus. Você acredita que nós estamos com 217 pessoas nos acompanhando? Acho que está bom, não está? Sim ou não? 220, olha aí. Opa, graças a Deus, tem muita gente nos acompanhando aí na internet, né? Você não fica feliz não, irmão? Você está lecionando escola aqui, está lecionando agora lá no Japão, lá na África, sei lá onde. É lindo isso, eu acho isso muito interessante, né? O que está escrito aí? Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo que Ezequiel teve no capítulo 40, versículo 1 e 2. A primeira parte, versículos 1 ao 6, se concentra nas águas do que fluem de debaixo do umbral do templo à medida que essas águas sanadoras, o que é sanadora? Que palavra é essa? Que cura. Água sanadora. Vão fertilizando as áreas estéreis. Está todo mundo acompanhando aí, né, irmão, na lição, né? Está todo mundo, né? Vamos lá. Vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. Essa é a primeira parte. A segunda parte, acompanha só na lição, não use celular agora. Olha para cá, leia aí na sua lição. A segunda parte dos versículos 7 ao 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. O que é Arabá? A palavra Arabá do hebraico é árido, isto é, toda a região do deserto. Aleluia. Você já pensou um exército florescer? Isso aqui está o sentido físico, irmão, mas o deserto do coração do homem floresce quando a presença de Deus desce também. Amém? Espero que a água do Espírito Santo esteja sendo derramada no seu coração e seu coração possa florescer nesta manhã. A presente lição foca o aspecto escatológico, isto é, de coisas que vão acontecer no futuro. 2. A visão pneumatológica. O que é pneuma? Pneuma vem de pneu, de ar. Porque a doutrina que estuda a pessoa do Espírito Santo é pneumatologia, isto é, estudo da doutrina da pessoa do Espírito Santo. Então, esta visão tem a ver com escatologia, doutrina das últimas coisas. 2, com a presença do Espírito Santo. 3, com geologia. O que é geologia? Estudo da terra, porque a terra também vai ser recuperada literalmente.
Ah, não, se eu fosse vocês falavam amém. Eu acho que eu que estou empolgado demais. Primeiro ponto, sobre o aspecto escatológico, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico das Escrituras. A visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências, tanto internas como externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Presta atenção, que esta visão que ele está tendo não é só algo de uma visão, é algo que vai acontecer de forma literal, como eu estou te vendo e como você está me vendo. Ok? Muito bem. O umbral da casa de onde a água sai é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes deste complexo, como dimensões de áreas, dependências, medidas, sugerem um templo literal. Deixa eu abrir um parênteses para te dizer. Hoje não existe mais o templo lá em Jerusalém. Porque o templo construído por Salomão foi destruído por Nabucodonosor, foi reconstruído por Zorobabel e foi ampliado por Herodes. Na época, no Império Romano, na época que Jesus viveu, um pedaço do templo era o templo de Salomão e o resto era um templo ampliado pelo Império Romano. Ok? Hoje lá em Jerusalém, nós tivemos lá, tem um pedaço do muro chamado Muro das Lamentações. E existem algumas partes que são consideradas que ainda são restos, como o resto do que sobrou do antigo templo. Do antigo templo. Ok? Porque aquele templo reconstruído por Herodes foi derrubado no ano 70 pelo general Tito. Quando veio, derrubou. Lembra que Jesus falou que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada? O general era um general novo. Ele chegou, invadiu de Jerusalém e derrubou todas as pedras que construía, porque achava que no meio de uma pedra e a outra tinha ouro. Para cumprir o que Jesus falou, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porém, a promessa é que esse templo vai ser reconstruído. Porque Jesus um dia vai entrar lá, aleluia, e vai governar de lá, aleluia, essa é a esperança. E eu fico feliz que tem uma promessa da igreja estar com ele, viu? Há uma promessa da igreja estar com ele nesse governo. Ah não, se eu fosse eu era um crente muito mais feliz do que você é. Muito bem, vamos aí para o segundo ponto, o guia celestial. Um personagem que está andando com o profeta Ezequiel aparece desde o início da visão do novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de medir. Olha aí, tendo um cordel de medir. Cordel seria mais ou menos como se fosse uma fita métrica, né? Alguma coisa assim, um cordel de medir. E ele continua como um cicerone. O que é um cicerone? É um guia que está levando uma pessoa para fazer um passeio, né? Para fazer uma visita. E ele está falando, vem cá Ezequiel, para você eu vou te mostrar uns negócios aqui. Você imagina o Ezequiel acompanhando um anjo glorioso com um cordel de medir, uma varinha, uma coisa de medir, e ele continua com o cicerone para fazer um passeio, entre aspas, né? Este anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte do templo, certo? E desta forma contornar o templo sentido horário, da esquerda para a direita. O cordão, ele vai acompanhando ele, porque tinha uma porta oriental que estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Tem um mistério profundo isso aí, viu? Capítulo 44, versículo 2. No período dos dois templos, esta porta nunca esteve trancada. E isso revela um caráter escatológico da visão. 3. Os novos frutos. A linguagem desta passagem é apocalíptica e escatológica e tem um paralelo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, porque a visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio e a do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar.
O milênio é distinto do mundo vindouro. Ver a declaração de fé das Assembleias de Deus. Não é o nosso caso de ver agora. Vamos, ponto 2. Vimos a implicação escatológica. Agora vamos ver a implicação pneumatológica, que tem a ver com a doutrina do Espírito Santo. Deixa o seu coração ficar só aqui dentro, porque às vezes o corpo está aqui e o coração está fora, né? Para você ver que coisa linda isso aqui. Olha aqui. As águas. O profeta Ezequiel, ele está vendo e sendo levado por este ser, guiado a entrar em águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, essas águas cobriam o que, irmãos? Davam pelos seus tornozelos. Versículo 3. Caminhou mais 500 metros, as águas deram onde? Nos joelhos. Depois caminhou mais 500 metros e as águas já davam onde? Nos lombos. 500 metros a mais, e essas águas, aleluia, já havia se tornado num ribeiro, e agora o profeta tinha que nadar. Oh glória. Posso te falar um negócio? Tem gente que está na igreja há tantos anos e só molhou o pé. Desce mais um pouquinho, meu filho. Molha o joelho. Desce mais um pouquinho, molha os lombos. Desce mais um pouquinho, molha a cabeça. Desce mais um pouquinho e começa a mergulhar no que Deus tem para você. Então, do jeito que eu estou, tá bom. Tomando minha Santa Ceia, entregando meu... Não, Deus tem coisa maior para você. Mergulhe mais. Irmãos, eu vou te dizer um negócio. É um rio sem volta. Quanto mais você experimenta de Deus, mais você quer de Deus. Você pode levantar a sua mão assim. Quem quer mais de Deus aqui, levanta a sua mão. Você quer mergulhar mais no que Deus tem para você? Aleluia, aleluia. Agora não é um anjo que vai te levar, não, é o próprio Espírito Santo que vai levar você a mergulhar nesse rio de Deus e conhecer as profundezas. Oh glória. Eu sinto Deus aqui. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão da profundidade do ribeiro para conhecer a fonte de todos esses milagres. Esta experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. O que está escrito aí na sequência? João 37, 7, versículo 37. Eu acho que vale a pena ler, não? No último dia da festa, diga comigo, último dia. Não, está fraco, diga assim, no último dia da festa. Tinha uma festa lá em Jerusalém, festa dos tabernáculos. Se você quiser ler na sua Bíblia, pode ler, mas se não, olha para cá para você ouvir o pastor ler. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Olha o 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Você consegue entender isso aqui? Ezequiel está tendo visão de um rio. Esse rio tem o cunho pneumatológico, isto é, referindo-se à pessoa do Espírito Santo. Jesus agora nasce cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, se coloca de pé lá no templo, na escadaria, e diz: se alguém tem sede, ô glória, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu interior. Aí Jesus continua dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu interior. Você vai olhar só para mim agora, não vai ler. Um crente cheio do Espírito Santo, dele não corre maledicência nos seus lábios. Um crente cheio do Espírito Santo não tem olhos para pornografia. Um crente cheio do Espírito Santo não tem boca para falar mal.
Um crente cheio do Espírito Santo tem o coração perdoador, porque Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu interior. Que rios são esses, pastor? A resposta está no versículo de número 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que acreditassem nele, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Mas Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com eles, voltou para o céu, e depois em Atos 2 mandou o Espírito Santo. Está tudo cumprido aqui, irmãos? Sim ou não? Jesus mandou o Espírito Santo em Atos 2, agora só não pega quem não quer. Só fica num culto desse e não sente nada quem não quer, porque o Espírito Santo está aqui. Tem um rio aqui que você pode aproveitar do rio do que Deus tem. Amém, irmão? Aleluia. Vou falar um negócio que sei que parece que não tem nada a ver, mas tem sim. Está vendo esse lencinho que está aqui na minha mão? Diz a Bíblia que o Gideão falou: Senhor, se amanhã, se o Senhor está me chamando meu, amanhã este lenço amanhecer molhado e a terra todinha sequinha, é porque o Senhor me chamou. No outro dia o lenço estava molhadinho, pegou, espremeu, encheu uma taça. Aí ele falou: Senhor, mas se o Senhor está comigo mesmo, faz o seguinte, agora vamos inverter. Amanhã a terra vai estar molhada e esse velo aqui, esse lencinho vai estar sequinho. No outro dia a terra estava molhada e sequinho. Posso fazer uma comparação aqui, não sem forçar o texto? Tem culto que é assim, irmão. A gente está sentindo, e tem ninguém sentindo do lado da gente, está todo mundo sequinho. Mas tem dia, irmão, que você está molhadinho de Deus, você olha para um lado, o camarada está sequinho, mas não sente nada. Só que tem um detalhe: cada um cuida do seu velo. Aleluia. Se tem um do seu lado sentindo, o senhor fala assim: Senhor, está precisando sentir o que esse irmão está sentindo, o que ele está chorando, eu não estou sentindo nada. É melhor ser franco e pedir a graça de Deus para que você sinta, porque aqui é de forma individual. Você sabia que num culto desse aqui pode ter gente só no terreno aqui, só sentado aqui, ó. Será que vai demorar a acabar? Está dando 9h24, né? Será que chegou muita mensagem no meu WhatsApp? Revelação, pastor? Não, é experiência. Mas tem gente aqui dizendo: não acaba não. Continue falando essa palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Aleluia. O teu nível de vida espiritual vai caracterizar que tipo de crente que você é. Vamos terminar? Vamos quase. Nós aqui, mais 231 lá fora. Olha para cá. O Espírito Santo, a imersão de Ezequiel nessas águas, pode ser comparado ao crente cheio do Espírito Santo. Quem está comigo aí na leitura? Ponto 2, amém? Ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. Só ensinar um negocinho para o irmão. Quando a Bíblia chama o Espírito Santo de óleo e azeite, não quer dizer que o Espírito Santo seja óleo ou seja azeite. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é como água, não quer dizer que ele seja água. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é como fogo, não quer dizer que ele seja fogo. São as várias atuações do poder dele na vida do homem. Quando você está aqui bebendo essa água esta manhã, você sai saciado, sem sede, é a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa o fogo para queimar, limpar, queimar mágoa, raiz de amargura, é o Espírito Santo como fogo. Aleluia. Oh glória. Quando você é consolado, sara as feridas do coração, é o Espírito Santo como azeite, como óleo. Amém, irmãos? Oh glória. Imerso nas águas do Espírito e no Espírito. Ponto 3. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Preste atenção.
que quando se diz que o Espírito Santo é uma pessoa, não está dizendo que ele tem corpo, porque a própria palavra já diz que é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Quando a Bíblia diz que ele é uma pessoa, isto quer dizer que ele é uma personalidade, isto é, ele tem pensamento, inteligência, ele tem vontade e ele tem emoções. Por que você é uma pessoa? Não é por causa do seu corpo só. É porque você tem uma personalidade, você tem inteligência, você tem vontade e você tem emoções. Quem concorda que temos inteligência, diga amém. Quem concorda que temos vontade, diga amém. Quem concorda que temos emoções, diga amém. Tudo bem. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Eu encontro o Espírito Santo na Bíblia triste. Eu encontro o Espírito Santo na Bíblia tornando-se inimigo. Sabia? No livro de Isaías diz, o próprio Espírito tornou-se como inimigo, isto é, contrário. O que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se você tiver de entristecer qualquer coisa, não entristeça o Espírito Santo. Ok? Por que o salmista falou, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença? Porque ele sentiu que ele estava perdendo. E ele disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque o Espírito Santo é o motivador, é o que leva a termos a alegria, ok? Muito bem. Sobre o contexto geológico, eu vou ler só os pontos, a abundância de árvores. Quando acontecer esse fato, que é um fato escatológico, isto é, das últimas coisas, o mar morto vai receber água e vai ter peixe, vai ter planta e vai frutificar e vai ser uma maravilha. E eu quero ver esse negócio um dia, amém, glória a Deus, quem tem essa esperança? Ainda o ponto 2, o mar morto. Essas águas sendo levadas ao mar morto, sararão. E esse mar, que é o mar morto, ou o mar de sal, o mar salgado, mar das Campinas, ou mar de Arabá, localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, como eu já expliquei para você. Eu falei 400, mas é 396. Abaixo do nível do mar, é alimentado pelas águas do Jordão e uns poucos córregos menores, visto que o lago não possui escoamento natural. Suas águas são eliminadas por um meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. A vida no Mar Morto, a chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicação de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Isso faz lembrar da criação no princípio, Gênesis 1, 20 e 21. Os pescadores de Engede até Eglaim lançarão suas redes para apanhar os peixes. Um cenário nunca visto até então na história. Engede é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo do Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar. Isso quer dizer, seria hoje na Jordânia, mas a linguagem parece indicar sendo norte-sul e não leste-oeste, sobre os charcos lamaceiros com sal, que não serão restaurados. Há ainda muita controvérsia a respeito disso, como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. Olha aí, a descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento no período do milênio. Mas há quem afirme que os charcos serão de grande utilidade para a economia, por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios, mas não há unanimidade sobre esses pensamentos. Bom, conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse, e apontam para Cristo e o Espírito Santo.
é significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação e no rio da vida, no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro rio e o segundo e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito Santo de forma sem medida. Oh, glória a Deus. No livro de Joel, capítulo de número 2, versículo 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Derramarei o quê? O, diga comigo o. O é artigo definido, o meu Espírito. Quando Pedro pegou em Atos 2, ele disse, assim como disse Joel, que derramarei do. Do é diferente de o. Então quando Pedro disse, o que está acontecendo aqui, é que o Senhor está derramando um pouquinho do Espírito. Mas depois que a igreja cumprir o seu trabalho, for arrebatada, estabelecer o milênio, não será derramar do, será derramar o, porque o Espírito Santo estará na sua totalidade com a igreja e com os salvos. Quem pode dizer amém? Fica de pé depois de 1h03 escutando o pastor. E escutando a palavra de Deus. Levante sua mão assim para você descansar. Isso, estenda para cima assim, isso. Glória a Deus. Você acha que tem dinheiro que paga uma manhã dessa ou não? Tem algum dinheiro que você poderia pagar para estar numa manhã dessa? E eu acho, como é que tem gente que não vem, né? Fica dormindo. Mas deixa para lá, recebeu quem veio, né? Estenda assim a mão para a gente orar. Quantos têm esperança? Aleluia. Quantos querem mais entrar nesse rio de Deus? Resumo da lição. A visão de Ezequiel em 47 fala sobre coisas que vão acontecer. É o cunho escatológico. A visão de Ezequiel fala de mergulhar no rio de Deus, sentindo a presença do Espírito. 3. A visão de Ezequiel fala da restauração da terra, incluindo o Mar Morto, que voltará a ter vida. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. A palavra do Senhor é inexplicável. Ela fica nova a cada manhã. Aleluia. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor agora aplique esta palavra no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Como eu gostaria que essa igreja mergulhasse mais no teu rio, Senhor. Como eu gostaria que essa igreja mergulhasse mais no teu rio, Senhor. Aleluia, aleluia. Que cada crente que aqui está possa ter o desejo de ir descendo e cobrir não só o tornozelo, mas cobrir os joelhos, cobrir, Senhor, o lombo. Mergulhar no rio que só o Senhor tem. Eu abençoo a vida dos teus filhos, desde as crianças, jovens, adolescentes, que todos sejam tocados pela tua graça e pela tua presença. Que haja um derramar do Senhor no nome de Jesus. Que o teu Espírito, Senhor. Ora, irmão, eu estou na Assembleia, não estou em outra igreja que não ora alto, não. Eu estou na igreja que ora alto. Eu quero ouvir vocês orar. Comece a clamar pela presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, glória. Nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos nos dons do teu Espírito, no dom de profecia, dom de língua, dom de interpretação de línguas. Nós cremos, Senhor, no dom da palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. Nós cremos no dom de cura, dom de fé, dom de operação de maravilhas. Derrama mais desse poder sobre nós, ó Pai. Que os crentes tenham desejo de estar na tua presença. Eu oro e abençoo esse rebanho no nome de Jesus. Eu oro por aqueles irmãos que estão nos acompanhando, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão nos acompanhando pela internet. Se tem alguém que está precisando de um milagre no lar, na casa, no casamento, na família, na saúde, eu ministro cura e vitória na vida de cada um para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro e os abençoo, Deus, para a glória do Senhor. Queremos agradecer a cooperação dos irmãos aqui dentro e os que estão fora. Os irmãos podem se assentar, mas não saiam. E logo à noite o culto será transmitido, né? O batismo será aqui. Tem como? Daqui a pouquinho vamos ver se vai ser possível transmitir o batismo. Nós teremos batismo dentro de 10 ou 15 minutos, o batismo vai acontecer. Então,
nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão conosco aí, nos acompanhando, e à noite o grande culto. Estaremos à noite aqui, vamos pregar a palavra de Deus. Estou com uma palavra que Deus pôs no meu coração ontem de manhã, e eu quero pregar essa palavra hoje à noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço.